Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Uma pergunta a respeito de Elias. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. É tradição dos fariseus, fundada no profeta Malaquias, que Elias deve preceder a vinda do Salvador, reconduzir o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais, e restabelecer todas as coisas em seu estado primitivo. Os discípulos, em vista disso, creem que esta transformação gloriosa é precisamente a que acabavam de ver no monte. Por isso diz: os discípulos perguntaram a Jesus: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Que equivale a perguntar: se tu já te apresentas glorioso, como não se apresenta teu precursor? Falam desta maneira principalmente porque haviam visto que Elias se retirou. São João Crisóstomo. Os discípulos não sabiam da tal vinda de Elias por meio das Escrituras, mas sabiam porque ouviram dos escribas, e este dito corria entre o povo ignorante, como outras coisas que se relacionavam à vinda de Cristo. Mas os escribas não interpretavam de forma conveniente tudo quanto é relativo à vinda de Cristo e de Elias. As Escrituras falam de duas vindas de Cristo, da que já teve lugar e da que se realizará depois. Mas os escribas, para enganar o povo, falavam apenas da segunda vinda e sustentavam que, se este era o Cristo, devia ser precedido por Elias. Cristo resolve essa dificuldade dos discípulos dizendo: respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio. Não creias que o Senhor se equivocou dizendo algumas vezes que virá Elias e outras que já veio, porque, quando se diz que virá Elias e restabelecerá todas as coisas, fala do próprio Elias em sua própria pessoa. Ele restabelecerá todas as coisas, corrigindo a infidelidade dos judeus, que então encontrará. Isso é precisamente converter o coração dos pais para o com os filhos, ou seja, o dos judeus para com os apóstolos. Santo Agostinho. Ou também restabelecerá todas as coisas, isto é, aqueles que a perseguição do anticristo tiver perturbado, ou também que ele próprio, morrendo, restabeleça o que deve. São João Crisóstomo. Se tão grandes bens produzirá a presença de Elias, por que já não foi enviado? Diremos que é porque então tomariam a Cristo por Elias e não creriam nele. Depois então crerão em Elias, porque, anunciando ele a Jesus, por tanto tempo esperado, estarão todos mais dispostos a receber suas palavras. Quando o Senhor diz que já veio Elias, este Elias de quem fala o Senhor é João, a quem, por seu ministério especial,
chama Elias, porque assim como Elias será o precursor de sua segunda vinda, assim também o foi João da primeira. E chamando a João de Elias, o Senhor nos manifesta a conformidade de sua vinda com o Antigo Testamento e os profetas. São Jerônimo. Aquele que deve vir na segunda vinda do Salvador, na verdade de seu próprio corpo, já veio por João em virtude e em espírito. Segue. Mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram, isto é, desprezaram-no e decapitaram-no. Santo Hilário de Poitiers. A fim de que, precedendo a vinda do Senhor, precedesse também a sua paixão com o exemplo das injúrias e dos ultrajes. Por isso segue. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. São João Crisóstomo. Refere oportunamente sua paixão, fazendo menção da de João, oferecendo a eles uma grande consolação. São Jerônimo. Pergunta-se aqui, como é que se diz que Herodes e Herodíades, que decapitaram João, foram os que crucificaram também a Jesus, estando escrito que os escribas e os fariseus que mataram Jesus? Responderemos em poucas palavras dizendo que a facção dos fariseus consentiu com a morte de João, e na morte do Senhor, Herodes associou sua vontade mandando-lhe a Pilatos, para que depois de zombado e desdenhado o crucificasse. Rábano Mauro. Pelo sinal da paixão do Senhor, que já ele mesmo lhes havia predito em muitas ocasiões, e daquela de seu precursor, que eles já sabiam que já havia ocorrido, compreenderam os discípulos que João era o designado sob o nome de Elias. Por isso segue. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Orígenes. Quando disse o Senhor Elias já veio, referindo-se a João, não se deve entender que foi a alma de Elias que veio, porque isto seria cair no erro da reencarnação, tão contrário à verdade da Igreja, e sim que veio, como predisse o anjo, no espírito e na virtude de Elias. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,